Oi, pessoal, você está no canal Terminal. Não sou a Dani, eu sou a Cris Oliveira. A Dani, como eu comentei no outro vídeo, ela passou mal depois da última gravação e ela ainda está em recuperação. Mas eu tô aqui para convidar vocês para acompanhar a continuação da entrevista com a doutora Jamile, onde nesse vídeo ela vai falar sobre o uso de opioides no tratamento do câncer. Qual é a diferença entre o vício e a tolerância? Vamos conferir? E lembra, já deixa aqui ó, teu joinha, já se inscreve aqui no canal, compartilha esses vídeos todos nas suas redes sociais e ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Roda a vinheta! Qual a diferença, doutora, entre se falando em opioides, entre tolerância e vício? Então, toda paciente que toma alguma medicação opioide, que toma, na verdade, qualquer medicação, você já fala assim, nossa, tô começando a tomar essa medicação, já não tá mais fazendo mesmo aquele efeito, já não tá mais ficando legal. Isso é o que chamamos de tolerância, é um efeito conhecido, esperado, de uma medicação opioide, onde você começa a tomar a medicação, os neurotransmissores já não conseguem fazer efeito igual, né? Então, eles começam a se dessensibilizar, e aí começa a paciente ficar tolerante. Aquela medicação já não está mais fazendo aquele mesmo efeito. Então, a tolerância, ela é esperada. A gente tem estratégias para diminuir a tolerância, onde a gente faz essa estratégia, e é completamente diferente do vício. O vício é uma patologia, uma doença, né? O paciente que tem o vício, pelos efeitos positivos daquela medicação, o prazer que dá, às vezes medicações feitas endovenosas, elas dão algumas sensações boas, liberam serotonina, dopamina, tudo aquilo que dá prazer. O paciente tem uma associação positiva àquilo, é um paciente que às vezes tem comportamentos destruidores, então assim, é completamente diferente daquele paciente que fala, doutora, não tá mais fazendo efeito, não tá doendo, tá doendo, tá doendo, você troca a medicação, ajusta, e o paciente fala, nossa, agora sim, melhorou. Essa sensibilidade de perceber é mais fácil com quem trabalha rotineiramente, né, com dor. O vício não, o vício ele muda comportamento, o paciente modifica a dose, ele aumenta, ele tem uma tendência a querer mais e mais, ele começa a ter comportamentos destrutivos, igual ao vício para qualquer outro tipo de droga, crack, cocaína, heroína, ele começa a buscar muitas vezes o médico, mentir, começa a tentar outras vias, às vezes vai em vários hospitais diferentes em busca, geralmente o vício, ele tem um componente genético, né? É igual a todos os outros vícios. Já é sabido que existem algumas pessoas que têm mais tendência ao vício do que outras. E tem, assim, às vezes, como a gente conseguir entender, não é fator que a gente, assim, antes de conhecer, né? Não pode criar o preconceito de você falar, não, esse paciente parece que vai se viciar. Não, existem algumas estratégias, a gente tem até questionários onde podem ser aplicados, para poder você tentar evitar de uma medicação que deveria ser dada para tratar o paciente causar esse dano e esse tão difícil tratamento que era o vício por alguma medicação opioide, né? Sim. Eu acho incrível isso, a disponibilidade dos médicos hoje em dia, conversar sobre isso com a gente, né? Graças a Deus, o meu neuro, ele conversou sobre isso comigo, porque eu expliquei para ele que eu não queria mais aumentar os meus remédios. E eu vi uma pesquisa que mostra que a maioria dos pacientes com câncer, quando eles vão nos seus retornos médicos, eles negam a existência da dor. Eu não sei se a senhora viu essa pesquisa. Senhora não, você viu essa pesquisa? Os pacientes mentem em relação à dor e ficam sentindo mais dor, porque eles não querem aumentar a quantidade de medicação que eles já tomam. Então, só, assim, no meu caso, a gente fez um desmame, né, da morfina e no caso do tramal, que eu estava tomando. E aí, como eu estava tomando
muita dipirona, e a dipirona estava praticamente, assim, me fazendo mal. Na quantidade que eu estava tomando, eles me deixaram que eu não sei se é considerado opioide, mas acredito que seja, que é a codeína. Mas aí eu só faço uso em último caso. E fico muito feliz assim, né? Porque quanto menos opioide, acho que para mim é melhor. Acho que para todo mundo, né? Não sei. A Que gente, você acha? o Brasil em si, ele ainda tem um pouco esse padrão, onde existe ainda esse medo ao redor da medicação, né? Do opioide, principalmente, da morfina, o medo do vício, o medo dos sintomas adversos, né? Vários medos associados. Sim, a gente precisa entender um pouco do paciente, o que ele espera. Às vezes tem paciente que tem muito efeito adverso com o opioide. Ele tem a melhora da dor, mas ele fica um pouco mais devagar, às vezes tem muita náusea, tem um pouco de constipação. Então tem paciente que, apesar de ter um tratamento, ele fala, não tô legal, eu não fico tão legal, eu não fico eu mesmo, eu quero diminuir. Esse acompanhamento realmente a relação médico com o paciente. Você entender, o paciente precisa sim falar o que ele espera, mesmo que ele tenha medo, mesmo que ele fale assim, eu não quero tomar, porque às vezes a gente precisa assim desmistificar, explicar que também não dá para poder ficar sentindo, tirar um pouco desse medo, tentar trabalhar em conjunto, assim como a gente também pode falar que é o momento também de diminuir, porque às vezes tem paciente que tem o medo de diminuir. Esse desmame nem sempre é iniciativa do paciente, às vezes tem que ser iniciativa ativa do médico, de falar, vamos lá, vamos ver, porque o paciente está bem com aquela dose. Você viu que já tá melhor, mas ele não quer tirar porque ele tem medo de lembrar aquela dor que ele sentia. Então, esse acompanhamento é uma relação muito do médico com o paciente. Por isso, a importância de se ter um médico de referência, né? Aquele paciente que tem vários médicos, que fica médico de pronto-socorro, é o médico tal, muito difícil ele vai ter o manejo da dor bem controlada, porque é difícil você conhecer o paciente, é difícil você entender o que ele faz. Às vezes ele deve falar, Dani, por que você não tenta isso? Porque ele já te conhece, por que vamos fazer essa estratégia? Vamos então tirar dessa forma, alguma forma, diante da sua dinâmica de vida, do que você faz, diante do seu jeito. Tem paciente que quer tirar, não, eu quero tirar tudo de uma vez, paciente, não, vamos então tirar mais devagarzinho, claro que respeitando cada medicação, né, que pode ser feito ou não, né. Então, esse controle em conjunto é possível fazer com o médico em geral, um médico que está acompanhando o paciente, né, que já conhece aquele paciente. Você tinha falado sobre a codeína, né, Paco, então, às vezes, quando a gente tira um opioide forte, que é a morfina, a metadona, fentanil, que às vezes o paciente precisa usar, às vezes a gente coloca uma medicação opioide fraco, seja o tramal, a codeína, ou às vezes eu estou usando uma dose muito alta de tramal, então vamos às vezes substituir, a gente chama de rodiziar a medicação, né? Então a gente às vezes troca a medicação para aquele paciente, ele fala, não, eu tô achando que eu tô me viciando nesse aqui, eu tô achando que eu tô já tomando mesmo com a dor de tal forma. Tem paciente que tem essa sensibilidade de falar que tá percebendo que ele tá fazendo um uso um pouquinho diferente do que ele costumava usar. Então, às vezes a gente rodizia a medicação, tem medicações que têm mais potencial de dar determinado efeito, e outras não. Então, a gente consegue, sim, tratar em conjunto e ter esse benefício do tratamento da dor controlado, né? Então, mesmo que seja encontrar uma dose onde você está bem, que é provavelmente como você está, pelo que você está falando, onde você sente dor, mas continua fazendo suas coisas, está em processo de alteração e está mantendo aquela medicação, aquela dose de medicação já há um tempo, né? Sim. E é importante esse diálogo, né? E esse diálogo eu sinto que acontece assim no consultório com pessoas assim mais novas, porque as pessoas com mais idade elas têm medo de conversar com o médico, né? Porque elas acreditam assim que o médico é uma autoridade, né? Como se fosse assim o Papa para a igreja, e que elas não podem ser ativas ter voz ativa no seu tratamento. E sempre antes da pandemia, né? Quando eu frequentava assim os corredores do ICESP, eu ia lá conversando com a galera, tipo, você conversa com o seu médico? E eles falavam assim, não, imagina,
eles falam e eu obedeço, falo, mas não pode ser assim, você tem que saber o que você está tomando, se está fazendo bem para você, e era um sarro, né, porque aí depois eu entrava no consultório, e aí o médico falava, Dani, eu já fiquei sabendo que você estava aqui, ó, falando com fulano, ciclano, e eu me diverti horrores. E eu acho legal, assim, ter essa troca, porque eu acho que esse é o tratamento humanizado, né, doutora? Que a gente tanto clama aí para o SUS, né? Com certeza, esse é o papel da autonomia do paciente. O paciente, ele tem um papel ativo, sim, no seu tratamento. Claro que quando a gente vê que, às vezes, o paciente pode faltar conhecimento técnico mesmo. Às vezes, o paciente fez uma pesquisa, procurou, ele acha que ele tem um grande conhecimento, mas, às vezes, é preciso, sim, tentar mostrar. Às vezes, demanda energia, mas, sim, é o papel, o paciente, ele tem esse papel, essa autonomia para perguntar, questionar, e às vezes sim conseguir decidir junto, né, com o paciente, com o médico, né? Sim, eu acho isso muito importante. E em qual momento do tratamento oncológico o paciente é encaminhado para um especialista em dor crônica? Depende de em qual centro essa pessoa está sendo tratada. Nos grandes centros, onde tem médicos especialistas em dor em maior quantidade, geralmente o médico, quando ele já viu que está fora um pouco da dinâmica dele, o paciente está com mais dor refratária, né, que a gente chama, ou ele agudizou de alguma forma, ou ele pensa em fazer algum bloqueio, alguma intervenção, ele chama. Em alguns locais, Dani, nem tem médico especialista em dor, né? Então, esse manejo nem é feito, né? Então, a gente sabe que no Brasil, o controle da dor, ele deixa muito aquém. Então, as pessoas, para se falarem que estão com dor controlada, são poucas, das pessoas que têm uma causa, né? Por exemplo, seja dor oncológica, às vezes eu falo também dos pacientes renais crônicos, dialíticos, eles sofrem muito de dor, né? Dor osteomuscular, né? Osteoarticular, dores neuropáticas, né? Às vezes do paciente diabético. Então, tem muito paciente que tem causas de dor crônica, que sofrem de doenças crônicas, as doenças reumatológicas, por exemplo, que você tem um médico referência, que ele é apto, sim, para tratar, como eu falei, ele sabe manejar, mas às vezes o médico, ele chega a uma certa dosagem ou alguma prescrição. O paciente, o oncologista, ele tem muito manejo de prescrição de opioide, então geralmente vai ser difícil um paciente ser encaminhado no tratamento inicial. Então, geralmente é quando ele está num avançar da doença muito grande, onde às vezes tem metástases que comprimem algum medulo, algum outro órgão, que às vezes fica um pouquinho mais difícil de doer, que às vezes você precisa fazer algum tratamento intervencionista, né? Que é então fazer algum procedimento em centro cirúrgico para tratar. Então, esses são os motivos que encaminham. Então, depende de onde o paciente está, né? Onde ele está inserido. Então, às vezes a gente fala aqui, e aí chega alguém tá ouvindo aqui e fala assim, então eu vou lá e vou pedir para me encaminharem para o especialista em dor. E às vezes não tem, né? Então, se esse centro tem, geralmente quem encaminha é o médico referência do paciente, onde a gente faz um acompanhamento em conjunto. Então, não é que ele passa o paciente para você. Juntamente, porque é preciso ter esse manejo do que está acontecendo, ter o seu médico oncologista que acompanha, ou o seu médico referência, o nefro, que acompanha, ou o médico cardiologista, porque o paciente teve um infarto, teve um AVC e ficou com uma dor localizada no membro. Então, ter esse médico de referência que vai acompanhar e sendo acompanhado com o médico especialista em dor. Né? Tá. E você acha que existe uma falta de empatia com a dor do próximo? Porque as pessoas, às vezes, duvidam muito da dor do outro, né? Você acha que isso existe, assim, essa dúvida da dor? Essa empatia, ela é treinada, ela é aprendida. Quase tudo na nossa vida, a gente aprende quando vive. No caso da dor, a gente nunca vai viver a dor do outro. Então, ela precisa ser ensinada que dor é o que o paciente sente, o que o paciente diz.
o motivo dessa dor e o que está causando essa dor, nos cabe investigar, nos cabe tentar tratar. Mas a gente, no caso da dor, a gente precisa acreditar. Então, falta sim um pouco de empatia, falta um pouco de conhecimento, eu digo até mais, sabe? Na verdade, às vezes os médicos simplesmente desconhecem, às vezes médicos que não são acostumados ou não trabalham, ou não falo nem de médicos, eu falo das pessoas, às vezes os seus próprios familiares. No momento agora, por exemplo, o Covid, às vezes vem pessoas para me falar, nossa, fulano depois teve Covid, nossa, mas ficou mole, mas ficou reclamando, tá dizendo que tá sentindo, e a pessoa nem sabe que existe uma síndrome pós-Covid, que pode causar dor. Então, a pessoa, ela simplesmente pressupõe e encontra um motivo para aquela dor. Então, assim, a dor do outro, ela nunca vai ser sentida em você. Então, a gente precisa simplesmente aprender, entender e ouvir. Então, isso é extremamente necessário, né? E isso é o que eu sempre falo, isso é aprendido, isso é estimulado, isso é trabalhado, né? Sim. Eu acho que como a gente aprendeu a tratar nossas dores no balcão da farmácia, a gente não acredita muito na dor do outro, né? A gente também aprende que a dor do outro também é meio que irrelevante, né? Porque se a nossa dor a gente trata de qualquer jeito, imagina a dor do outro. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta sobre a empatia, não só referente aos profissionais, mas como você falou, de pessoas mesmos, familiares, os cuidadores, enfim, todo o entorno do paciente, né? Porque o paciente não é só ele, né? Uhum. E às vezes a gente precisa, quando a gente está tratando, às vezes a gente tem até gatilhos, né? As próprias pessoas que amam, que estão ao redor, podem fazer aquele paciente piorar. Então, às vezes, a gente precisa solicitar que venha junto, tentar entender o que está acontecendo, explicar. Então, eu sempre falo, se você tem alguém que você acompanha próximo ou que sofre de alguma coisa, se puder, vá às vezes em uma consulta, pesquise sobre o tema, tente entender, conheça um pouco, ouça o outro. Não é fácil, não é fácil a gente ouvir esse mundo agora, onde é o mundo do prazer, onde ninguém quer mais ouvir chats, né? Não tá todo mundo feliz, a gente tem vergonha de dizer que está sofrendo ou que está passando por alguma coisa. Então, nesse mundo que estamos vivendo, você ouvir sobre dor, ou ouvir a dor do outro ainda, é muito difícil, né? Então, para quem está buscando isso, ou tem alguém próximo, ou simplesmente está vivendo isso, é mais fácil de ouvir sobre isso, né? Mas é uma função nossa, sua, né? Nesse papel agora, assim, tão bonito, de ensinar, exatamente, explicar um pouquinho, passar um pouco da sua dor em palavras ou em história, né? Para o outro tentar entender ou simplesmente ter empatia para isso, né? Sim, a palavra é empatia mesmo. Muito obrigada a você que está aqui no canal com a gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, que assim que a Dani melhorar, ela vai vir responder cada comentário que vocês deixarem aqui. E fique ligado, no próximo vídeo, a doutora Jamile vai falar sobre quais são os tratamentos disponíveis para a dor crônica oncológica. Até a próxima!